Vamos lá, pessoal, nossa aula 4 aqui falando sobre finanças. Hoje vamos trabalhar as metas e como estabelecer as nossas metas financeiras. Vamos nessa? Então, pessoal, a gente ter o controle das nossas finanças não é somente para a gente ter um relatório ali, para a gente saber, simplesmente por saber, para onde a gente direcionou o nosso dinheiro, o que é que a gente gastou. Não. Esses aplicativos, né, e esse controle financeiro, ele serve para que a gente possa estabelecer metas. Então, se eu quero fazer alguma viagem, se eu quero comprar qualquer coisa, é uma forma de eu me organizar, né? E ali traçar e estabelecer essas metas e ir fazendo um acompanhamento gradativo rumo à conquista desse planejamento. Então aqui a gente vai aprender em como transformar de forma concreta esse nosso sonho. Então, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, vamos analisar e vamos construir essa escada até a gente alcançar esses nossos objetivos, tá bom? Então, de forma simples, o que é uma meta financeira? Uma meta financeira é eu estabelecer um objetivo com um prazo determinado e uma forma de se construir para se alcançar esse objetivo. Então, a meta é construída com base nessas 3 etapas. Vamos supor, eu quero guardar R$ 1.200 até o final do ano. Veja, eu estabeleci um objetivo, R$ 1.200, eu estabeleci um prazo até o final do ano. No caso, vamos supor que a gente está em janeiro aqui, teremos 12 meses de construção para que a gente possa alcançar esse nosso objetivo, né? E eu fazer um planejamento dentro da minha realidade para que eu possa ou fazer um armazenamento desse recurso, aumentar a nossa receita, ter estratégias para que a gente possa alcançar esse objetivo. Então, qual que é a característica de uma boa meta? As metas, e eu vou fugir até um pouquinho do conteúdo financeiro e vou falar no conteúdo geral, todas as nossas metas que nós traçamos, seja metas no lado profissional, metas relacionadas à construção de um novo negócio, enfim, todas essas metas elas são traçadas com base no método SMART. O que é isso? Em inglês, né, a gente vai pegar o início de cada uma dessas frases, eu vou colocar aqui para vocês, e cada letra ela vai ter um termo e um significado diferente. Por exemplo, o S ele vai ter a função de específica. As metas elas têm que ser específicas, tem que ser direcionada para alguma coisa. Por exemplo, guardar R$ 200 por mês. Essa é a minha meta, bem específica, tá? M significa que ela pode ser mensurável, né? A gente pode medir ela de alguma forma. Então, se eu tenho ali R$ 200, como é que eu vou medir, como é que eu vou acompanhar essa meta? Ela pode ser tangível, ela pode ser medida de alguma forma, tá? Ela vem de atingível, tá? Então, ela cabe dentro do meu orçamento atual. Então não adianta eu traçar uma meta ali, fugir do SMART ali, algum dos itens, opa, então já não é uma meta realista que a gente chama, tá? Então, ela é atingível? Eu consigo, dentro das minhas possibilidades, traçar esse objetivo, essa meta? O R ali vem de relevante. Essa meta, ela de fato, ela traz alguma relevância para mim? Ela tem alguma importância? Então, se for uma meta traçada por traçar, né, se não tiver nenhum tipo de relevância, também não é aconselhável a gente ter essa meta. É bom a gente trabalhar um pouquinho ela mais. E o T, ela vem de tempo, né? Ela tem que ser temporal. Não adianta eu traçar uma meta e não colocar prazos, limites, né, etapas para que a gente possa cumprir essas etapas. Então, ela tem que ser específica, ser mensurável, ser atingível, ser relevante e ter um tempo definido para que a gente possa tratar essas metas, tá? Então, uma meta sem tempo, por exemplo, sem ter um tempo específico, é apenas um desejo, é uma vontade. Quando a partir do momento que eu coloco um tempo específico, aí eu consigo começar a minha caminhada rumo a esse objetivo. Então, vamos ver mais ou menos ali dentro do aplicativo, dos aplicativos que eu mostrei para vocês, como que eu faço para a gente gerar essas metas, né, dentro dessas plataformas. Vamos lá?
Voltando aqui, pessoal, então a importância também da gente fazer esse monitoramento constante dessas metas, tá? Então, eu tenho que ver ali semanalmente alguns itens, acompanhar ali dentro do aplicativo. Será que quanto é que eu já guardei dentro daquela meta? Quanto que ainda falta? É interessante a gente fazer esse acompanhamento, pelo menos ali mensal, né? Ideal semanalmente, porque toda vez que a gente puder fazer algum aporte de recurso, a gente vai lá e guarda ali naquela caixinha. E também serve para ver, porque eu analisando os outros dados, as outras categorias de despesas, eu consigo analisar ali onde é que eu posso fazer algum determinado corte, onde é que eu posso economizar de alguma forma, entendeu? Então, a importância da gente estar acompanhando isso aí semanalmente. Use também as ferramentas necessárias, gráficos e alertas, gráficos para a gente acompanhar visualmente, porque fica mais fácil da gente ter ali um cenário, né, um cenário real do que está acontecendo quando a gente vê aqueles gráficos. E aí, por exemplo, a divisão das categorias, para a gente começar a ajustar essas metas. E também cria alertas. Então, quando eu colocar um gasto estimado para determinado, previsto para determinado categoria, para determinada categoria, quando chegar ali, naquele gasto, naquele topo, o programa ele tem a possibilidade também de criar esse alerta para que eu fique atento, Alisson. Tu está chegando aqui próximo já do orçamento limite que você previu aqui para essa categoria. Então fica atento, a gente ligar ali aqueles alertas para que a gente possa manter sempre dentro da linha ali do planejamento. E, como eu tinha falado também na aula anterior, a gente criar pequenas metas dentro de metas grandes. Lembra que eu dei até o exemplo da gente, quando a gente está numa viagem de longa distância, onde eu coloco ali uma viagem de 3 mil quilômetros, é muito mais prazeroso, muito mais... A nossa mente funciona com o sentimento de conclusão e de que está andando quando eu coloco trechos menores, né? Caminhos menores que concluir a primeira etapa, a segunda, e a gente fazer pequenas metas dentro de uma meta maior, tá? Então isso é uma estratégia muito boa para que a gente possa ficar sempre motivado a continuar a seguir aí esse planejamento. Então, chegando ao final aqui, vai também algumas dicas para a gente manter o foco, né, na construção e alcance dessas metas. Primeiro, estabeleça prioridades. Como assim, Alisson? Eu não vou criar 10 metas, 20 metas de uma vez. Vamos fazer ali a nossa análise do que é prioritário, né? Então, ó, isso aqui é mais importante do que isso, que é mais importante do que isso. Criar a nossa lista de urgência para que eu vou dar prioridade a essa primeira meta aqui, porque alcançando essa, fica mais fácil e possibilita que eu alcance essas outras. Então, vamos criar uma lista de prioridades para que a gente possa realmente gastar a nossa energia no que é mais importante. Né? Eu não vou criar 20 e ficar perdido ali, eu acabo não fazendo nada. Vamos estabelecer as prioridades de metas e correr atrás inicialmente da mais importante. Então, mais uma vez, tenham metas realistas. Eu tenho que ter uma meta ali dentro de uma realidade que eu estou construindo para isso. Alisson, a meta que eu penso, ela é muito à frente da situação que eu estou hoje. Então lembra daquela meta grandona lá que eu falei, que aí a gente começa a parcelar ela em metas pequenas. Para tudo na vida a gente vai ter que fazer algumas construções. Por exemplo, eu estou querendo começar a trabalhar com consultoria. Eu quero trabalhar com consultoria financeira. Eu quero ser psicólogo, eu quero ser algum determinado tipo de profissional. Tranquilo. É uma meta realista dentro do que a gente pode fazer? É. Mas hoje para mim não. Hoje para mim não. Eu não me enxergo tendo uma possibilidade de fazer uma universidade ou alguma coisa. Peraí. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou achar uma forma, traçar metas para que eu consiga o recurso para entrar em alguma universidade federal, universidade particular, vou ver estratégias para que eu possa entrar naquela universidade. Foi. Consegui cumprir esse prazo aqui, estou na universidade. Então eu tenho um período, né, de construção daquele profissional que eu pretendo ser. Então, teremos primeiro semestre, segundo, 10 semestres até a construção do profissional. Tranquilo. Me formei, agora eu consigo fazer. Então, existem etapas a serem cumpridas, prazos, planejamentos, paciência, toda a estratégia.
condições financeiras para que eu possa alcançar aquele objetivo. Tá? Então, eu tenho que traçar metas realistas e entender a situação que eu estou agora frente a um bem maior. Então, às vezes eu faço um esforço aqui para que lá na frente a gente possa colher. Entenderam? Outra prática legal para você manter ali o foco é fazer as automatizações de Pix. Então, se eu tenho ali determinados pagamentos, né, isso aumenta também a minha produtividade, eu consigo fazer já um planejamento focado em pagamentos dentro do prazo. Então, se eu tenho uma receita que é recorrente dentro de um salário, dentro de um trabalho que eu executo, eu direciono esse recurso do fixo que está chegando ali para alguns pagamentos que são pontuais, para que eu não possa esquecer, para acabar gerando algum tipo de juros, algum tipo de multa, né? Então, se eu tenho esse recurso que vem de forma recorrente, eu tenho alguns pagamentos que já podem ser realizados de forma automatizada, vou lá, faço o agendamento. Isso inclui também uma vantagem, falando sobre crimes cibernéticos, que evita, porque quando eu faço ali o pagamento e o cadastramento diretamente com o prestador de serviço, esse meio termo ali de possibilidade de envio de boleto falso, alguns tipos de golpes, eles já ficam também protegidos. Então você já consegue deixar esse pagamento agendado, né, tirando aí a tua responsabilidade de estar pensando todo mês sobre isso. Obviamente, a gente vai fazendo os acompanhamentos, puxa o extrato, faz aquela conciliação junto com o aplicativo, mas tira da cabeça já aquela obrigação de alguns tipos de pagamentos programados, tá? É uma boa dica aí. E a gente tem também a possibilidade da gente, junto do alcance daquelas pequenas metas, a gente traçar também alguma bonificação para a gente. Né? Eu não digo gastar o dinheiro todo, mas traçar premiações simbólicas para que eu alcancei aquele determinado nível do meu planejamento. Então eu consigo ali me dar um pequeno presente, ou caramba, eu consegui atingir essa meta aqui, eu vou ali comer um temaki, fazer alguma coisa diferente, especial, vou dar um passeio, né? Vou me presentear com uma pequena lembrança, alguma coisa. Se eu gosto de jogar ali também, algum item, alguma skin ali do jogo, alguma coisa, enfim, fica a seu critério, mas a gente definir e colocar também essa bonificação e esse presente dentro do planejamento. Então, para resumir, aplicativos de controle financeiro, eles são para te ajudar, te auxiliar, te nortear e não para te limitar, tá certo? Então, utilizem aí os aplicativos para que a gente possa começar a ter boas práticas financeiras e um bom direcionamento do uso dos recursos que estão chegando, tá? Então, para concluir, cada meta alcançada significa que você tem cada vez mais controle sobre o teu dinheiro, tá? Essas metas, inclusive, podem ser geração de novos recursos, geração de novas estratégias de receita e também de regulação das nossas despesas. Quando a gente tem a visualização, quando a gente consegue enxergar para onde está sendo direcionado o nosso recurso, fica muito mais fácil a tomada de decisão. Vão por mim, com certeza vocês vão ter um aproveitamento muito melhor do recurso de vocês e também vão conseguir atingir as metas e desejos de vocês de forma muito mais fácil. Tranquilo? A gente fica por aqui, até a próxima aula.